Muito bem, um bom dia a todos e todas, senhoras e senhores. Vamos começar então nossa aulinha de hoje, né? Eu fiquei fora do mundo virtual aí por alguns dias, porque aqui em casa está quase o Amapá, sabe? Falta luz, falta internet, o trem tá feio. Mas agora tudo está normal até então, né? Galera, hoje nós vamos finalizar a questão dos gráficos das funções trigonométricas, né? Então, vamos dar um apanhado geral aí sobre os tipos de função trigonométrica, né? Basicamente o seno e o cosseno, e fechar um pouquinho esse assunto, né? Eu vou fazer aqui em três momentos diferentes. Nós vamos fazer aqui uma análise preliminar no quadro mesmo, né? Eu vou apontar algumas questões importantes aqui. Depois a gente vai dar uma olhada lá no GeoGebra, da variação dos coeficientes também, para vocês terem uma olhada. E depois eu vou até abrir o CAN aqui e vou fazer umas questões. Tem umas questões bem difíceis lá no CAN, eu peguei para fazer assim. Não são tão simples, né? Tem umas bem difíceis de gráfico lá. Aí eu vou até tentar fazer uma aqui com algumas aqui com vocês. Espero não passar vergonha. Mas vamos lá, né? Vocês já estão cansados de ver essas duas ondinhas aí na frente de vocês, né? Alguém pode me contar essa ondinha vermelha aqui, qual que é? Qual função que é a vermelha? Seno. Isso, seno. Que é o ponto de encontro com o eixo Y, né, no caso, parte do zero, né? Então, a parte do zero aqui é o seno, obviamente, para outra sobrou o cosseno, né? Então, aqui é aquela função que eu falei com vocês, que é a função básica, né? É somente y igual a seno de x. Né? E aí, a gente vai aplicar transformações nessa função aqui hoje. A gente já falou de algumas, mas hoje nós vamos finalizar esse assunto. De tal forma que eu posso fazer quatro tipos de transformação nessa função, sabe? Eu posso fazer transformações no x e no y, né? E as transformações no x e no y podem ser do tipo soma ou multiplicação. Então, vamos entender o que eu estou querendo dizer, né? Primeira coisa, eu posso pegar esse seno aqui. Não, o cosseno parte do 1 aqui, Divane. A diferença é que o cosseno, aqui ó, o ponto de encontro no eixo y é no 1 e do seno é do zero, né? Seno de zero é zero e cosseno de zero é 1. Essa é a diferença. Ok? Então tá. Olha só, eu posso pegar o resultado todo do seno e multiplicar ele por um número qualquer A, por exemplo, né? Eu pego o seno e multiplico por um A. Isso é um tipo de transformação que vai ter um efeito sobre o gráfico. Isso é multiplicar, quando a gente fala multiplicar o seno inteiro, o resultado do seno, é como se estivesse multiplicando o y, que é o resultado final. Né? Eu posso também multiplicar só o x aqui dentro. Ao invés de multiplicar o seno todo, eu multiplico só o x. Aí seria pegar um b aqui e multiplicar pelo x, por exemplo. É uma outra transformação que gera um outro efeito no gráfico. E além das duas multiplicações, eu posso ter somas. Eu posso somar um valor ao x ou posso somar um valor ao y, né, que é o resultado final aqui, né, somar por fora. Depois do seno estar calculado, eu somo um valor. Então, quando a gente olha para estes quatro coeficientes aqui, é a mesma coisa que tinha lá na função quadrática, por exemplo, que a gente viu no passado, gente. Vocês lembram? Ax2 mais bx mais c tinha três coeficientes, a, b e c. Cada um deles servia para uma coisa dentro da função. Né? Aqui é a mesma coisa, nós vamos ter quatro coeficientes, A, B, C e D, né? E cada um deles vai ter uma utilidade dentro da função. Ele vai servir para uma coisa, vai ter um efeito sobre o gráfico da função. Então, sempre nós vamos partir do gráfico básico, que é esse, y igual a seno, ou no caso do cosseno que está aqui do lado, né? Y igual a cosseno de x. E aí nós vamos aplicar até quatro transformações nele. Né? Pode ser uma só, duas, três, ou as quatro transformações. Ok? E cada uma delas, como eu disse, vai ter um efeito sobre o gráfico. Vamos pela ordem aqui mesmo, tá? A, B, C e D. Para a gente entender o que cada uma delas vai fazer.
A primeira aqui, que é o A, eu vou até tirar o cosseno ali um pouquinho da tela e vou ficar aqui com o seno para a gente focar nele. A primeira delas aqui, ó, gente, que é o coeficiente A, é depois que eu calculo o seno, eu multiplico o resultado dele. Então a gente sabe que o seno, ou também vale para o cosseno, tá, gente? Tudo que eu falar aqui para o A, B, C e D, o efeito que faz sobre a função seno vai fazer o mesmo efeito no cosseno, tá? Então vou fazer a explicação uma vez só para os 4 coeficientes, o mesmo vale para o cosseno. Então, quando eu multiplico o resultado do seno por um valor A, por exemplo, vamos supor que eu estou calculando um determinado seno, que é o seno deste valor aqui, ó. E aí deu 1, né? A gente sabe aqui, ó, esse valor aqui é π sobre 2, né? A gente sabe que seno de π sobre 2 é igual a 1, daquela tabelinha aí do ciclo trigonométrico, que a gente está trabalhando já faz um tempo. Então, eu vou colocar aqui como referência, por exemplo, o π sobre 2. Eu sei que seno de π sobre 2 dá 1. Se eu multiplico por 1A, vamos dar um exemplo. Se eu multiplico por 5, o resultado tinha dado 1, na hora que eu multiplicar por 5, vai ser 5. Então, esse ponto vai subir, vai crescer. E aí ele vai crescer de uma maneira que ele vai esticar, porque todos os pontos vão crescer. Né? Por exemplo, esse pontinho aqui que era menos 1, no exemplo que eu dei, se o A aqui, por exemplo, é 5, ele vai parar lá no menos 5, aqui embaixo. E esse vai parar aqui no 5. Então ele tem esse efeito de dilatação vertical. Ele é esticado. O gráfico vai ser esticado. Tá certo? E aí, o que isso vai afetar naqueles parâmetros que a gente conhece? Eu vou deixar marcado aqui do lado essas informações. Ó. Primeiro, o A, ele é responsável por fazer uma dilatação vertical. Né? Tá vendo que estica assim, ó, de forma vertical. Dilatação vertical. E o que isso vai mudar naqueles parâmetros que a gente trabalhou nas aulas passadas? Quais são os parâmetros? Né? Quais são aqueles pontos que a gente trabalha dentro da função aqui que são importantes para nós? A gente fala sobre período, falamos sobre amplitude e falamos sobre linha média, né? Esse númerozinho que vai multiplicar aqui o seno ou o cosseno, ele vai dilatar a vertical e qual que é o efeito? Qual dos 3 parâmetros vão ser modificados? Né? Vou dar o exemplo aqui dos 5, tá, gente? Isso, amplitude. Ó, esse ponto vai vir parar cá em cima, esse ponto vai vir parar cá embaixo, e a função vai ficar mais ou menos assim, tá? Me perdoem aí o desenho, vocês já sabem que eu sou péssimo nisso. Mas ela vai subir aqui, vai descer. O ponto que é o zero da função, que é onde corta aqui, ele não muda, né, gente? Porque zero, se eu multiplicar o zero por qualquer coisa, ele vai continuar sendo zero. Então a função, tá vendo que ela ficou assim? A Teresa já falou para nós. A única coisa que mudou, gente, foi a amplitude. A linha média continua parada no mesmo lugar, continua sendo o eixo x, né, y igual a zero. O período, né, que é justamente a distância deste ponto até esse ponto, não mudou. Esses pontos continuam iguais, não mudou o período, mas mudou a amplitude. Tá? Então, qual que é o efeito do A? O efeito vai aumentar a amplitude. No exemplo que eu dei aqui, que eu usei um A igual a 5, a amplitude ficou 5. Então fica fácil, gente. Por quê? O valor que tiver aqui no lugar do A, ele é a nossa amplitude. Por isso que quando eu tenho só o seno, reparem que seno comum, que está escrito aqui embaixo, ó, seno comum. Quando eu escrevo só o seno, quanto que vale o A? O A é o número que está multiplicando antes do seno. Vale 1, né? Não tem um 1 aqui, ó. Como ele vale 1, a amplitude é 1 da função seno comum. Agora, se eu multiplico por 5, a amplitude vai ser 5. Se eu multiplico por 10, a amplitude vai ser 10. Né? Vou falar disso agora.
Não, muda tudo, Divânia, porque aqui eu fiz só um pedacinho da função. Ela muda toda. Eu fiz só um pedacinho para mostrar, mas ela vai ficar toda desse jeito. Deixa eu mostrar aqui então, ó. Vou pegar aqui no GeoGebra, tá vendo? Que aí vocês vão ver direitinho. Aqui está a função seno, a mesma função que estava desenhada lá, a mesma. Eu vou pegar o A aqui, ó, e vou colocar o A igual a 5, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer. Tá vendo que ela ampliou toda? Agora ficou melhor, né? Isso, a função toda amplia. Aí a Tereza perguntou uma coisa muito importante que eu vou falar aqui agora. E se esse valor for negativo? Né? O que acontece quando é um valor negativo? Primeiro fato do valor negativo, gente, é o seguinte. O valor negativo, ele vai rebater. Porque vocês lembram que quando a gente multiplica alguma coisa por um número negativo, essa coisa vai trocar de sinal? Até quando a gente está resolvendo a equação, que a gente quer trocar o sinal, a gente fala, vamos multiplicar por menos 1, troca o sinal. Né? Toda vez que a gente multiplica por um negativo, troca o sinal. Então, se o 5, por exemplo, fosse negativo, menos 5, a amplitude continuaria sendo 5, porque a amplitude é uma distância. Então, a gente trabalha sempre com módulo, com valor absoluto, com ele positivo. Então, independente do A ser positivo ou negativo, a amplitude vai ser um valor positivo. Então, multipliquei por 5, amplitude 5. Multipliquei por menos 5, amplitude também é 5. Mas e no gráfico? O que muda no gráfico? O gráfico muda que ele vai ter ampliação também, mas o fato dele ser negativo, ele vai trocar. Todo ponto que era positivo vai passar a ser negativo, todo ponto que era negativo vai passar a ser positivo. Tá? Então, vou fazer aqui agora o exemplo com menos 5. Depois eu mostro lá no GeoGebra. Com menos 5, seria assim, ó. Esse ponto aqui original era 1, certo? Com 5 ele vira para cá. Com menos 5 ele vai pular para baixo, ó. Porque agora é menos 5, né? Esse pontinho que estava aqui, ó, era menos 1. Como eu multipliquei por menos 5, menos 1 vezes menos 5 vai dar positivo. Então ele vai ficar no 5 positivo. Então ele vai dar uma espelhada. Ele vai ficar assim, ó. Mas reparem que a amplitude continua sendo 5, tá vendo? A amplitude dele não mudou. Vamos para o GeoGebra aqui para a gente ver, ó. Se eu troco 5 por menos 5, tá vendo? Ele só inverteu o que estava em cima para baixo. Né? Mas a amplitude continuou sendo a mesma. Então só teve um rebatimento. Tá? Quando a gente multiplica por um número negativo, você vai ter um espelhamento da função em relação ao eixo x. Pensa naquela função que está em vermelho aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu fiz, que é um exemplo. Essa aqui, ó. A vermelha é usando A igual a 5. A verde é usando um A igual a menos 5. Tá? Então, quando o A é positivo, você só amplia. Né? Só ampliou. Então, o pontinho que estava aqui... Oh, peraí. Vou colocar de verde, não para não confundir. O pontinho que estava aqui era 1. Multipliquei por 5. Veio parar no 5. Ok? Agora, quando o valor é negativo, além de ampliar, você tem que rebater esse ponto em relação. Pensa na função vermelha girando no eixo x. É o que a gente chama de reflexão. Então, pega o ponto. Então, você montou a função com A igual a 5. Agora, quando você quer montar do menos 5, você vai rebater. Vai usar uma reflexão sobre o eixo x. Então, o ponto que era 5 passou a ser menos 5. Por que menos 5? Porque eu não estou multiplicando A por menos 5. Então, ó, pega a referência da função seno. A referência era 1. Esse ponto aqui valia 1. Ó. Seno de π sobre 2 vale 1. Quando eu multiplico, no caso da função verde, por menos 5, 1 vezes menos 5 dá menos 5. Então, ele vai parar cá embaixo, ó, no menos 5. Pega um outro ponto, pega esse. Aqui é 3π sobre 2, né? Que a gente já sabe. Quanto que é o seno de 3π sobre 2? É menos 1. Tá vendo o ponto aqui? Ó, menos 1. Ó. Esse pontinho aqui ele é menos 1. Quando eu multiplico por menos 5, menos 1 vezes menos 5 dá 5. Então ele vai parar cá em cima.
Então, valores negativos de A, além da dilatação normal que vai dar, ele ainda tem a reflexão. Tá certo? Então, isso é um ponto importante a se atentar em relação ao coeficiente A. Eu vou, quer ver aqui no GeoGebra? Eu vou duplicar essa função aqui e vou colocar uma com 5 e uma com menos 5 para vocês notarem a diferença. Tá vendo? Agora vamos lá. Neste desenho, a marrom está com 5, dá para vocês verem aqui do lado, ó. 5 seno de 1x, e a vermelha é menos 5 seno de x. Esse 1 aqui que está aparecendo, a gente normalmente não coloca, né? Mas o GeoGebra colocou aqui. Mas é menos 5 vezes o seno de x, e a marrom 5 vezes o seno de x. Quando é 5 vezes, está vendo que a função pulou aqui para cima? Quando é menos 5, que é o vermelho, ela pulou aqui para baixo, aquele ponto. Tá bom? Então, beleza. Deixa eu tirar essa aqui para a gente ficar só com aquela. Vamos para o próximo coeficiente, que é o B. O B, galera, é uma multiplicação que está acontecendo direto no x. Agora eu estou multiplicando no x. Então o efeito não vai ser mais vertical, porque vertical é o y, né? Se eu estou multiplicando no x, o efeito vai ser horizontal. Mas é um efeito semelhante àquele, tá certo? O B, ele vai fazer o que a gente chama de dilatação, só que agora horizontal, porque o B está multiplicando o valor de x. Né? Vocês percebem aqui, ó, o B ele multiplica o valor de x. Então ele vai trabalhar ali com efeito horizontal. Vamos ver lá no GeoGebra direto? Estou achando que lá está mais bonito de enxergar. Vou voltar o meu A aqui para 1, para a gente voltar para a função comum, tá? Não, o B não muda nada no vertical. O B não. O B só vai mudar no horizontal. Tá? Nós vamos estudar cada uma delas em separado. O A muda na vertical, o B na horizontal. Então tá, ó. Reparem que eu vou pegar aqui o coeficiente B e vamos dar um exemplo. Vou trocar ele para 2, só para a gente ver o que acontece, tá? Vou trocar ele para 2 aqui, ó. Olha o que aconteceu com o desenho da função. Eu vou deixar uma função y igual a seno de x aqui, só para a gente poder comparar as duas, tá? Deixa eu colocar ela numa outra cor aqui, para não ficar muito confuso. Verde não. Azul. Beleza. Olha só, a função azul é o seno normal. Tá vendo? A função azul é o seno normal. Então esse é o seno, ó, função seno. Quando eu coloquei um B igual a 2, olha o que vai acontecer com ela. Reparem que ela teve um efeito como se fosse uma sanfona. Tá vendo? Ela achatou. Ela pegou aquelas ondas que eram mais compridas e elas ficaram mais achatadas. Tá certo? O que isso traz, então, para... visualmente a gente já percebeu, né? Houve um achatamento. Vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Em vez de 2, eu vou colocar meio. Meio. Um meio. Olha a diferença agora. Ó. Função seno normal. E agora, usando B igual a meio. Agora, ao invés de achatar, ela ficou mais comprida. Tá vendo? As ondas ficaram mais extensas. Ou seja, ela está dilatando. Né? Ela está dilatando, ou de uma maneira para ficar mais comprida, ou de uma maneira para ficar mais achatada. Mas é um efeito, reparem que é na horizontal. A vertical não mudou nada, olha aqui, ó. Ela continua no máximo chegando a 1 e no mínimo chegando a menos 1. Esse amplitude, no caso aqui, não tem nenhuma alteração. Então, no nosso gráfico aqui, ó, deixa eu
apagar aqui agora essa bagunça que eu fiz. Agora, pensando no B, vocês viram que ela ficou... Vou pegar aquele primeiro exemplo que a gente deu, né? B igual a 2. B igual a 2, ela ficou assim, ó. Vou tentar desenhar aqui. Que desenho feio. Uma coisa mais ou menos assim, né? E se fosse 5, ia ficar mais apertado ainda, né? Quanto maior o valor de B, mais achatada ela fica. Quanto menor o valor de B, mais esticada ela fica. Tá certo? E aí, gente, o que está mudando dessas três informações que a gente tem aqui? Ó? Período, amplitude e linha média. O que mudou? O período, né? O período não é a distância de um ponto até onde ela começa a repetir. O período da função seno normal, a função seno comum, ela tem período 2π. A gente está cansado de saber isso, né? Reparem que quando eu usei b igual a 2, o período agora ó, ficou π, ficou metade do período original, né? Ficou metade do período original. No caso lá daquele exemplo que eu usei meio, tá vendo meio? Vamos tentar enxergar o período aqui, ó, ver onde que ela vai parar, ó. Subiu, desceu, subiu, 4π. Tá vendo? Quando eu usei meio, o período ficou 2 vezes maior. Quando eu usei 2, o período ficou 2 vezes menor, né? E aí a gente consegue tirar uma relação disso. Por quê? O B ele vai tratar do período, ele vai ter um efeito sobre o período. E aí, qual que vai ser o período da função? O período da função vai ser 2π. No caso aqui, quando B valia 2, o período deu π, né? Ou seja, foi dividido pelo valor de B. Então, toda vez que você quiser saber o período de uma função, você vai pegar 2π e dividir pelo valor de B. No nosso exemplo, quando a gente usou B igual a 2, 2π dividido por 2, deu π, que é justamente o desenho que está aqui. Ó. Tá vendo? Ela sobe, desce, sobe. Completou um período no π. Aquele ponto ali é o ponto π. Então, como que a gente faz para saber o período da função sem precisar desenhar ela? Né? É só pegar 2π e dividir pelo valor de B. E aí lembrar que B é o camarada aqui que multiplica o x. Ok? Beleza, pessoal? Agora, eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente do que eu fiz anteriormente. Eu vou fazer o D agora. Tá? Deixa eu tirar esse camarada para lá. E agora eu vou falar do D, tá? Vou pular o C aqui, depois eu explico por C. E isso D é a linha média. Divânia já matou a charada, caiu o trem aqui no chão, foi mal. O D é a linha média. Porque o que o D faz? O D, gente, reparem que ele está fora do seno. Então é depois de calcular o seno. Depois que você calcula o seno, se você soma um valor, o gráfico sobe. Se você subtrai um valor, o gráfico desce. Simples assim. E aí, subir e descer, qual que é o efeito disso no gráfico? Né? Vai mudar a linha média. Porque, vou de novo fazer igual eu estava fazendo antes. Ó. Vamos pegar aqui D igual a 2. Qual que é o efeito de D igual a 2? D igual a 2 é pegar os resultados todos e somar 2 neles. Então, por exemplo, aqui era 0, né? Se eu somo 2, vai vir para cá, 2. Aqui era 1. Se eu somo 2, vai vir para cá, 3. Aqui era 0. Se eu somo 2, vai vir para cá. Aqui era menos 1. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Vai vir para cá. Aqui era 0. Somo 2, vai ficar 2. Olha como é que ficou o gráfico. Sim. Nó. Que horrível. Reparem que ele manteve o período, manteve a amplitude, né? Ele não esticou.
manteve o período, manteve a amplitude, a única coisa que ele fez foi deslocar para cima. Né? O nome desse tipo de efeito, né, é translação. Tá? O D, então, o que ele vai fazer é uma translação vertical, né? Porque ele tem para cima e para baixo, está mexendo na vertical. E ele vai mudar quem? A linha média. Ele vai mudar a linha média. E aí fica tão fácil, gente, que é o seguinte, o valor que tiver no lugar do D é a linha média. Por exemplo, se o D for 2, a linha média vai ser a reta y igual a 2. Se o D for 3, a linha média vai ser y igual a 3. Se o D for menos 1, y igual a menos 1. E isso, se for menos 2, vai vir para baixo. Mesma coisa. Vamos para o GeoGebra aqui que a gente testa. Ó. Vou voltar aqui o meu B, né? Para 1, para a gente não ter efeito do B agora. Beleza? E aí vamos pegar o D e colocar o D igual a 2 primeiro. Mesmo exemplo que eu fiz lá no outro, né? Tá vendo? A azul é a função original, seno comum, básico. Aqui é o seno de x mais 2. Tá vendo? É essa aqui, ó. Seno de x mais 2. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês. Seno de x mais 2. Se fosse menos 2, como a Divânia falou, qual que é a diferença? Ó, se for negativo, ele fica aqui embaixo. Ó. Tá vendo que a linha média é aqui no menos 2? Ó? Tá passando exatamente ali no menos 2. Né? A linha que divide a função ao meio. Beleza? Então é isso. Os três coeficientes que vão afetar a questão, essas questões aqui que a gente falou, período, amplitude e linha média, são esses três. Ó. O A, ele me dá amplitude, lembrando que eu vou sempre pegar o valor positivo, mesmo se o A for negativo, a amplitude é positiva, tá, gente? Eu pego o valor do A, ele é amplitude. O B, ele vai trabalhar o período. Se eu quero saber o período, eu pego 2π dividido pelo B. E o D vai ser exatamente a linha média. O valor de D é a linha média, y igual a D. Tá? Deixa eu até escrever isso aqui. Ó. A linha média vai ser... Não, deixa eu escrever de preto. Y igual a D. Exatamente o valor do D é a linha média. Tá? O B negativo é a mesma coisa que o A, Tereza. Além dele esticar ou diminuir, você vai rodar o gráfico, só que você vai rodar ele agora no eixo Y, né? Uma rotação aqui que vai ser horizontal. Ela vai rodar assim. Não, a linha média pode ser negativa, tá? Porque a linha média é uma reta. A reta pode passar por um ponto negativo. Deixa eu colocar isso aqui, é importante, tá, gente? Ó. Amplitude, então, vai ser o módulo do A, tá? Amplitude sempre positiva. Esse símbolozinho do módulo é para que a gente pegue o valor positivo do A, tá? O período vai ser o módulo de 2π sobre B, ou seja, também sempre usando positivo. A linha média, não. Deixa eu... Esse tempo ficou horroroso aqui. A linha média é y igual a D. Se o D for negativo, é negativo. Né? Porque, vamos voltar aqui para o GeoGebra. Ó. Qual que é a linha média aqui? A linha média aqui é y igual a menos 2. Quer ver? Ó, se eu escrever aqui a função y igual a menos 2, ela vai aparecer justamente na linha média. Olha lá, ó, em preto. Deixa eu mudar a cor aqui para rosa. Tá vendo a linha média ali? Ó? A linha média é y igual a menos 2. Por quê? Porque está passando no menos 2. Tá bom? Por fim, gente, nós temos o C, que eu vou falar agora. E o C acaba sendo que complica um pouco mais a nossa vida, mas não vamos temer.
O C é o que a gente fala que é a mudança de fase. Ele tem um efeito de translação, só que agora eu estou somando direto no X, então é uma translação horizontal. Nesse sentido, ele se assemelha ao D. Né? O D você vai para cima e para baixo. O C você vai para a esquerda e para a direita. Tá? Mesma coisa. Mas qual que é o efeito? Né? Ele não mexe na linha média, ele não mexe na amplitude, ele não mexe no período. A gente fala que acontece uma mudança de fase. Por quê? Se eu mexo no D, no C, gente, nesse que a gente está falando aqui agora, ó, o coeficiente C, eu vou só pegar a função e deslocar ela para a esquerda ou para a direita. Tá? Olha minha câmera de novo dando bizil. E aí, o que vai acontecer? Eu vou conseguir, inclusive, dependendo do valor que eu escolher ali para o C, fazer com que o seno fique em cima do cosseno. E aí você vai ter uma função ali que você não vai conseguir mais diferenciar ela se ela é seno ou cosseno, porque se você pegar o seno e falar um bem mineireza, arredar ele um pouquinho para a esquerda, né, π sobre 2 para a esquerda, você vai fazer ele ficar em cima do cosseno. Tá? Então, quando a gente está analisando gráficos, normalmente a gente não trabalha mexer no C. Porque se você mexe no C, aquele gráfico ali, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser seno ou pode ser cosseno. Então você abre um leque muito grande de variações. Tá? Para o que nós vamos nos propor, que é interessante para a gente aqui dentro da disciplina, e também para aplicações futuras que vocês venham a ter, no Enem, por exemplo, né? A gente não faz muito estudo desse C, dessa mudança de fase, por isso, né? Porque aí você começa a perder um pouquinho da unicidade da resposta. Porque aí tem um gráfico lá, você consegue escrever ele como sendo seno e como sendo cosseno. O mesmo gráfico, ele pode ser ao mesmo tempo seno e cosseno. E a gente perde aquela referência que eu falei aqui, por exemplo, que o seno parte da linha média, né? Lembra disso? Eu falei que a primeira coisa que a gente diferenciou é o seno parte da linha média. E o cosseno, que está aqui do lado, ó, parte do 1, né? Se eu mudar a fase, ou seja, arredo ele para a esquerda ou para a direita, eu perco essa referência. Então, sem muito estresse com o C, tá, gente? O que ele vai ter de efeito no gráfico? Deixa eu, de novo, voltar aqui, ó, o meu D para 0. E vou mexer no C para vocês verem. Ele vai andar para a esquerda e para a direita. E aqui tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, se você soma um valor, ele anda para a esquerda. Eu vou colocar um C positivo, por exemplo, somar mais 2. Ó. Tá vendo que ele está andando para a esquerda, o gráfico? Reparem que dependendo do valor que eu colocar, olha o que acontece. Ele fica aqui em cima desse, né? Vou ligar o cosseno. Ó. O cosseno é o verdinho. Dependendo do valor que eu coloco para o C, eles vão ficar um em cima do outro. Aqui não tem jeito porque eu estou colocando o cosseno com os mesmos parâmetros. Deixa eu melhorar essa visualização. Espera aí que vai melhorar. Ó, vamos lá. Comecei aqui, ó. Seno, isso. O seno é o vermelho, o cosseno é o azul. Ok? Se eu pego e vou mexer o C aqui para um determinado valor, ó, repare que eu consigo fazer o seno encaixar certinho no cosseno. Tá vendo? Ele deslocou para a esquerda, eu estou somando aqui, ele está deslocando para a esquerda, ó. Tá vendo? Deslocou para a esquerda. Dependendo do valor que eu coloco, que nesse caso aqui é exatamente π sobre 2, né? Vocês estão vendo aqui 1,6 é mais ou menos a metade do π, né? Que é 3,14, mais ou menos a metade. Se eu colocar aqui π sobre 2 exatamente, ó, quer ver? Ó, tem como eu colocar aqui, ó. π sobre 2. Eles ficaram exatamente um em cima do outro. Tá? Esse tipo de efeito a gente chama de mudança de fase, que é só arredar a onda para a esquerda ou para a direita. Tá bom? Vou voltar aqui.
para um valor. E aí a gente pode ir brincando aqui, ó. Se eu coloco valores negativos, né, subtraio um valor, ela anda para a direita. Se eu somo o valor, ela anda para a esquerda. Tá? Então, o efeito do C é translação horizontal, esquerda, direita. Beleza, galera? Vocês têm alguma dúvida? Ô, Oi, Vitória. Tiago, tipo assim, na matemática, na engenharia, eles fazem esse estudo assim pra quê? Tipo assim, se fosse fazer, por que é interessante fazer esse estudo? Então, as funções trigonométricas, elas vão estar associadas a qualquer fenômeno que a gente chama de fenômeno oscilatório, ou seja, um fenômeno que vai se repetir de tempos em tempos. Então, vou te dar alguns exemplos aqui, por exemplo, o exemplo do pêndulo, né? Pêndulo, aquele negócio que fica assim. A posição do pêndulo, quem vai ditar a posição do pêndulo é uma função trigonométrica, né? Porque ele vai, vamos supor que a gente marque esse ponto como -1, esse ponto como +1. Então ele vai ficar indo do -1, passa pelo 0, 1. 0, -1, 1. Isso é um exemplo bem simples, usando mecânica na física, né? Na física também, na parte de eletromagnetismo, tem uma coisa que a gente estuda que chama corrente alternada. A corrente alternada, ela vai tendo uma oscilação de tensão dentro dela. Ela vai oscilando entre uma tensão e outra, né, gerando, por isso que chama corrente alternada, né? Ela vai alternando, vai oscilando em torno de um valor. Então, quando a gente quer calcular a energia gerada, né, por uma corrente alternada, a gente também usa uma função trigonométrica, que é uma função periódica, né, que vai fazer isso. Outra coisa, mola. Efeito de uma mola. Você pega a suspensão do carro. A suspensão do carro é uma mola, né? Quando você passa num quebra-mola, alguma coisa assim, ela sobe aqui. Então, essa mola vai subindo e descendo. Reparem que é um movimento também oscilatório, né? Então, a tensão da mola, ela é dada por uma função trigonométrica também. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui agora de cabeça. Mas qualquer fenômeno que você identificar que esse fenômeno tem uma oscilação, ele certamente vai estar associado a uma função senoidal, ou uma função trigonométrica. Ele vai ter ligação com alguma função trigonométrica. Os casos que eu consegui lembrar aqui agora, principais são esses. Onda de rádio, né? Isso, muito bom. Onda de rádio também, né? O som. Sinal de internet. Não sei se o sinal de internet. Boa pergunta, Carlos. Eu não tenho esse conhecimento suficiente para falar se o sinal de internet também é, né? Mas pode ser que tenha. Que agora tem fibra ótica, né? Vai pela luz ali, eu já não sei se tem mais. Mas tudo que for onda, né? O rádio, né? Uma onda mecânica, som de uma maneira geral, né? Como que o som se propaga dentro de um ambiente, né? Se eu falo aqui, o eco que volta para mim, né? Isso é uma oscilação do som. O som é uma onda mecânica, né? Ele propaga ali no ar. Então ele também usa uma função trigonométrica para trabalhar isso. Isso, função senoidal é uma função seno ou cosseno. É todas essas ondinhas. Sim, sinal Wi-Fi, sim, com certeza. Bluetooth também, mesma coisa, mesmo sistema. 4G, que é um tipo de onda, também é a mesma coisa. Sim, está muito associado à tecnologia. Por exemplo, gente, está sendo muito discutido, não sei se vocês já ouviram falar, aí a questão da implantação do 5G no Brasil, né? As torres de 5G no Brasil, né? Qual que é a diferença básica entre o 4G e o 5G? Né? Todos são ondas que vão chegar a informação no seu celular, né? As ondas que são do 5G, elas têm um período menor. O que é até bom ter pegado esse exemplo, né? O que está mexendo nisso, né? Isso, exatamente, Carlos. É isso aí. O 5G é uma onda mais achatada, ou seja, ela tem um período menor, ou seja, a informação chega mais rápido. Porque tá vendo que essa oscilação é como se ela estivesse andando mais rápido, né? É uma onda desse tipo aqui, ó. A gente está mexendo no B, né? Porque a gente está mudando o período da função. Então, deixa eu voltar aqui para a gente ver um exemplo aqui. Ó,
Vou voltar à função seno. O 5G, aqui é mais ou menos, é óbvio que eu não estou usando os valores corretos, gente, mas para vocês terem uma ideia da visão da coisa, é como se o azul fosse a onda 4G e o vermelho fosse a onda 5G. A onda 5G, ela tem um período menor, ou seja, a informação vai mais rápido, né? Ela vai chegar mais rápido no seu celular, então com isso você consegue maiores velocidades de transmissão de dados. Entretanto, esse tipo de onda, ela dissipa mais fácil. Então, é um sinal que se perde com mais facilidade. Porque as ondas que são mais com períodos maiores, né, elas tendem a chegar mais longe. Né? Ela vai completando os períodos aí, elas têm condição de ter um alcance maior. Então, o 5G tem vantagem nesse sentido, porque a informação vai mais rápido, mas é uma onda que se perde com mais facilidade. Então, por isso que quando a gente for migrar para o 5G, a gente precisa de mais antenas, porque a onda não vai chegar tão longe quanto uma onda que tenha um período grande, né? Que tem um comprimento de onda. Na física, eles usam o período, que a gente fala aqui na matemática, na física eles usam com o nome de comprimento de onda. O comprimento de onda é justamente o período dela. Então, quanto maior o comprimento da onda, mais longe ela chega, mas ela, teoricamente, carrega menos informação, ela é mais lenta. Então, essa é a questão toda que está envolvendo o 4G e o 5G. Você vai conseguir o 5G em velocidades muito maiores, mas você precisa de mais antenas, porque a informação não vai chegar às mesmas distâncias que o 4G chega. Então, é um problema de infraestrutura que a gente está enfrentando. Beleza, galera? Mais alguma dúvida? Eu vou... Por nada, Vitória. Foi ótima a sua pergunta. Eu abri aqui, gente, uma questão para a gente dar uma passada geral em tudo que a gente falou. É uma questão lá que eu peguei do Khan, que talvez vocês possam estar com alguma dificuldade em resolver esse tipo de questão. Então, eu peguei essa questão aqui para a gente partir dela. Tá? É para construir um gráfico. Reparem que esse gráfico aqui ele tem 3 coeficientes, né? Tem o 4, o 1/5 e o 2. Tá? São 3 coeficientes. Beleza? Quais são esses coeficientes? Né? O 4 é o valor de quem? Me ajudem aí. O 4 é o A, B, C ou D. É o A, é amplitude. Isso. O 4 é o A, então o A trabalha com amplitude. 1/5 é o B. O B vai ter efeito sobre o quê? A, amplitude, B, período. Não é isso? E o 2 aqui, ó. O 2 aqui é o D, né? O 2 é o que está fora. Lembra? É o D. O D é a linha média. Então, são os 3 efeitos que... Esse tipo de problema, gente, é o que vocês precisam entender em relação... Ah, tá. Entendi, Tereza. Vamos lá. Vamos fazer tudo, por partes. Então, vamos começar, gente. Como que é a minha orientação para vocês começarem esse tipo de problema? Sempre partam da função básica. Nesse caso, é um cosseno, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho aqui e vou transformar ele no cosseno. Cosseno simples. Ou seja, essa função aqui, ó. Vou transformar ele nessa, que é o cosseno básico. A partir do cosseno, eu construo as transformações. Então, vamos lá. Primeira coisa é transformar no cosseno. O cosseno a gente sabe que ele vai partir do 1. O problema é que esse negocinho aqui, tem hora que ele é chato de mexer, né? Até você achar o ponto que chega no ponto onde você quer. Vamos pegar as referências aqui, ó, para nos ajudar. Ó, o cosseno parte do 1 no eixo Y e vai para o -1 quando tiver π, né? E, obviamente, ele vai voltar para o 1 no 2π, que ele fecha um período. Então, nosso ponto de referência vai ser, no eixo Y, eu tenho que partir do 1, depois vou passar no 0 aqui, né? Vai ser no π sobre 2, e no π ele vai ser -1. Então, vamos tentar aqui, gente. Aí é meio... Eu não entendi muito bem como é que funciona esses pontinhos aqui do GeoGebra, então é meio na tentativa mesmo, tá? A gente vai ajeitando eles aqui, vendo o que acontece.
Reparem que aqui, ó, ele já está com a amplitude certa, tá vendo que ele está com a amplitude de -1 até 1? A amplitude aqui parece que está ok. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Será que deu certo aqui, ó? Ele está partindo do 1 no eixo Y, ele passa no 0 aqui no π sobre 2, né? No π ele vai para o -1 e no 2π ele completa o período. Beleza, consegui desenhar a função cosseno. Tá? Então essa é a cosseno, cosseno de x. Deixa eu ver se... Espera aí. Eu desenhei a função y igual a... Nossa senhora, é muito ruim esse trem de escrever deles aqui. Cosseno... Não, é horrível escrever dentro do campo. Não sei, Divana, como é que é qual pontinho que você vai mexer. Isso aí você tem que ir mexendo até você encaixar os pontos para ficar desenhada a função. O desenho aqui, como é que faz no Khan Academy, eu não sei exatamente qual que é a lógica desses dois pontinhos, não. Mas o negócio é, você vai mexendo eles aqui, esquerda, direita, para cima, para baixo, até chegar na função que você quer. E aí nós começamos sempre com a função básica. No momento que você fez a função básica, agora nós vamos trabalhar as transformações. E aí, gente, como que a gente trabalha as transformações? Na ordem mesmo que elas estão ali, sabe? O A, depois o B, depois o C, depois o D. Por que eu tenho que trabalhar nessa ordem? Porque é o seguinte, o A e o B, se vocês lembrarem, vamos voltar aqui, ó, o A e o B, são multiplicações, né? O A está multiplicando o seno e o B está multiplicando o x. Tá? E as multiplicações têm prioridade. Então, o efeito da multiplicação ele vai ser realizado primeiro. Depois vem o efeito das somas. Então, sempre o A e o B primeiro, depois o C e o D. Posso fazer o B, depois o A? Pode. As multiplicações elas podem ser feitas em qualquer ordem. Mas, para não gerar confusão, eu vou fazer exatamente nessa ordem que não tem como dar errado. A, B e, nesse exemplo, D. Né? Porque a gente não tem C. Então, vamos lá. Primeira coisa, A. A gente sabe que o A... Vou tentar usar esse trem de desenhar aqui do Khan, que é horrível. O A é igual a 4. Então, minha amplitude vai ser 4. Ou seja, esse pontinho aqui que estava no 1, ele tem que bater agora no 4. E, por exemplo, esse pontinho aqui que estava no -1, tem que bater no -4. Então, vamos ver se a gente consegue. Ó. Joguei aqui para o 4, reparem que ele já mexeu na amplitude total. Ó. Ou seja, eu já fiz o efeito de 4 vezes o cosseno. Ampliei, né? Mudei a amplitude. Tá bom? Então, esse efeito já tá pronto. Eu estiquei ela verticalmente. Reparem que como é que eu fiz isso? Peguei um pontinho e estiquei ele, né? Lá para onde eu gostaria que ele ficasse. Então, já fiz o efeito do A. Agora vamos fazer o efeito do B. O B, gente, ele vale aqui 1/5. Ah, não vou aguentar não. Vou vir para cá e escrever aqui. É muito ruim escrever lá. Ó, o B lá, gente, vale 1/5. A gente sabe que o B está associado ao período da função. E como que a gente calcula o período da função? O período da função é sempre pegar 2π e dividir pelo B. Né? 2π dividir pelo B. Então aqui vai ficar, como que a gente divide fração? Tem que lembrar essas coisas, né, gente? Basicão da história aí, né? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então deu 10π. Ela vai ficar com um período de 10π. Vamos ver como que a gente vai fazer esse negócio lá agora, né? Olha só. Esse pontinho aqui que está no 2π, esse pontinho aqui, ó, deixa eu pegar um negocinho para marcar aqui de vermelho. Acho que ele não deixa eu desenhar em cima do gráfico, né? É, não deixa não. Mas olha só, onde ele completa aqui o 2π, vai ter que parar lá no 10π. Porque ele vai ter que ter um período de 10π. Tá certo? Então, por exemplo, esse ponto aqui que está no π, ele vai ter que parar lá no 5π. Né? Porque se o 2 for parar no 10, o 1 vai parar no 5. Né?
Agora, nós vamos ter que ver como nós vamos fazer isso aqui. Ó, se eu ando com esse ponto para a direita, reparem que ele está mexendo no período, tá vendo? Mexeu no período, ó. Mas eu quero mexer isso, vou mexer nesse outro ponto. Vou falar com vocês a diferença do que eu estava fazendo. Ó. Se eu mexo no ponto aqui de cima, eu estou mexendo no período? Estou. Só que eu estou perdendo o ponto 4 que estava marcado em cima do eixo. E a gente não quer deslocar a função, a gente quer só ampliar a função. Então, vou mexer nesse outro ponto aqui, que eu mantenho aquele 4 que está lá no eixo Y, tá vendo? Então, vou mexer aqui na amplitude. Ó, no período, desculpa, no período. Tá? O A vai ficar no eixo toda vez que a gente não tiver o C, né? O C que dá o problema de deslocar. Né, Érica? Então, nesse caso, como não tem o C, o A tem que ficar quietinho aqui. Tá? Vocês podem reparar que mesmo no Khan Academy, ele faz uma série de problemas sem mexer na fase, né, que é o C, só depois que ele vai introduzir o C. Então, nós não vamos mexer, como a gente não vai mexer no C, a gente quer que o 4 fique paradinho aqui, ó. Tá? Então vamos voltar ao que a gente tinha original. O original era essa aqui. Tá certo? Agora eu tenho que dar um jeito do meu período ser multiplicado por 5. Então vamos lá. Vou pegar uma referência qualquer aqui. Ó. Vamos pegar... Pode ser, deixa eu ver... O π sobre 2 que está aqui, ó. Esse pontinho π sobre 2 aqui, se eu multiplicar ele por 5, vai ser 5π sobre 2. 5π sobre 2 é aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Pronto. Mudei meu período aqui agora. Tá? Você pode estar me perguntando, tá, como é que você fez isso? Como é que você descobriu que é exatamente naquele ponto que você tem que colocar? Vou explicar. Vamos lá. O meu período aqui, gente, é 2π, né? Reparem que quando eu peguei um b igual a 1/5, meu período foi multiplicado por 5, ou seja, ele foi para 10, né? A gente fez a conta aqui, deu 10. Então, o que aconteceu com o meu período? O período saiu de 2π e passou para 10π. Ou seja, ele foi multiplicado por 5. Então, se eu pego qualquer ponto aqui, que está nessa relação aqui do eixo x, ele também vai ser multiplicado por 5. Né? Olha a câmera dando pau de novo. Acho que tem alguém, acho que o Zuckerberg está me olhando aqui. Se eu conseguisse mexer no zoom desse negócio aqui, ia ser fácil. Porque eu pegava esse ponto aqui que está no 2 e jogava ele lá no 10. Ponto. Resolvi a questão. Era o mais fácil e o mais correto a fazer é pegar esse pontinho aqui que está no 2π, joga ele lá para o 10. Estiquei, resolvido o meu problema. Só que eu não aprendi. Vocês aprenderam se tem algum jeito de mexer com o zoom? Acho que não tem, né? De eu mexer com o zoom aqui. Então tem que trabalhar só nessa janelinha pequenininha que vai só até o 5π aqui. Né? Então, como eu não tenho todos os pontos, eu peguei um ponto qualquer, um ponto pequenininho aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, ele está no π sobre 2. Como vai ser multiplicado por 5? 5π sobre 2. 5π sobre 2 é 2,5π, né? Ficar falando assim fica difícil, né? 5π sobre 2 é a mesma coisa. 5 dividido por 2 é 2,5. Então é 2,5π. Ou seja, o ponto que estava no π sobre 2, quando eu multiplicar esse ponto por 5, ele vai parar no 2,5π. Agora vamos voltar aqui. Ó. π sobre 2, ele tem que parar no 2,5. Olha onde está o 2,5 aí, entre o 2π e o 3π. Pronto, coloquei ele lá no 2,5 aqui. Ó. Deu para ver ele agora? Então resolvi o B. Mexi no período. Meu período agora é 10π. Tá bom? Última coisa que falta é o D. O D aqui vale 2. Ó.
o D vale 2. O que vai acontecer com o D? Ele vai mexer na linha média. Ou seja, a linha média agora tem que ser a função y igual a 2, a reta y igual a 2. Ou seja, eu vou ter que subir o meu gráfico 2 unidades. E aí eu tenho que fazer isso em todos os pontos, tá? Vamos explorar essa questão. Ó, se eu pego só esse ponto e subo ele aqui, ó, 1, 2, reparem que eu mexi na amplitude, tá vendo? Que lá embaixo cresceu também, ó. Tava assim. Deixa eu mexer aqui, ó. Se eu subo 2, eu mexi na amplitude. Eu não mexo na amplitude com o D, né? O D é só deslocar para cima. Então, como que eu faço para deslocar para cima? Basta deslocar os 2 pontos, 2 unidades. Então, ó, 1, 2, 1, 2. Aí ele deslocou para cima. E aí eu não mexi na amplitude. Reparem que a amplitude está vindo, ó, do menos 1 até o 6, continua a mesma coisa, né? A linha média está aqui, ó, passando pelo 2, não tá? Eu tenho 1, 2, 3... Ah, tá do menos 2, quer dizer. Do menos 2 até o 4, até o 6. Do menos 2 do... É ruim, né, ficar falando sem escrever. Do menos 2 até o 6, que é onde o meu gráfico está lá agora, aqui eu tenho 8, né? A distância é 8. Porque o zero está aqui no meio, né? De 0 até menos 2 são 2, de 0 até 6 são 6, então a distância é 8. A gente sabe que a amplitude é metade disso, então 8 por 2, 4, que é a nossa amplitude que a gente já sabia. Então, para mexer na amplitude, tem que pegar os 2 pontos e deslocar para cima ou para baixo, o mesmo tanto de unidades. Então, vou refazer o que eu já fiz. Ó. Ele estava assim. Ó. O gráfico estava assim. Vou fazer o D, que é deslocar 2 unidades para cima. Então, eu pego um ponto, desloco 1, 2 unidades, pego outro ponto, desloco 1, 2 unidades. Tá? Ele estava indo do menos 4 até o 4, ou seja, amplitude 4, né, que é metade da distância. Quando eu desloco 2 para cima aqui e 2 para cima aqui, ele está indo do menos 2 até o 6, continua a amplitude 4. Só que agora a linha média está no 2, que é justamente o que a gente queria, porque o D aqui é a linha média. Então, se eu verificar, deu certo, tá vendo? Vamos fazer um seno aqui agora, então. Tá? Ó, vamos sempre começar escrevendo a função seno, a função básica. Nesse caso é o seno. Então, a primeira coisa é transformar ela na função básica. Ó, gente, por que esse eixo aqui não está com π? Ah, tá, entendi. É, porque o pi corta, né? Isso aí. Matou a charada, Tereza. Então, vamos começar, né? Eu vou começar pelo A. Meu A vale menos 3. Tá? Meu A vale menos 3. Então, eu comecei com a função seno. Reparem que a função seno parte do 0, 0, né? Partir do 0, 0. Isso. Eu vou mostrar aqui. Você vai entender, Érica, o que a Tereza falou ali. Ó, vamos lá. Função seno partindo do 0. Então, eu vou começar com menos 3. O que acontece? O ponto que está no 1, na hora que eu multiplicar ele por menos 3, além dele ampliar, ele vai vir aqui para baixo, porque 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Então, esse pontinho aqui, ó, que está no 1, ele vai parar no menos 3. Beleza? Obviamente que os pontos que estavam no menos 1 foram parar no 3. Então, aqui eu já mexi na amplitude. Eu já apliquei o A. Tá? O A é menos 3. Se o A fosse 3, vamos voltar. Se o A fosse 3, era só pegar aqui, ó, ampliar para 3. Beleza? Esse é com A igual a 3. Como é menos 3, isso ainda vai girar, vai rebater.
Então, o ponto que está no 3 tem que vir cá para o menos 3. Está vendo que o gráfico inverteu? Que é negativo. Então, tá bom. Temos aqui o menos 3 já feito. Vamos fazer o π sobre 2. O π sobre 2 é o B. O B serve para calcular período. Então, vamos voltar aqui para o nosso rascunho, né? O B foi... Acabei de falar, esqueci a memória. π sobre 2. Então, o B é π sobre 2. Como que eu calculo o período? Período é sempre 2π dividido pelo valor de B. O B é π sobre 2. Então, é só fazer a conta, né? 2π mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, cortou o π com o π. 2 vezes 2, 4. Ou seja, meu período é 4. Logo, a função vai ter que completar ali uma descida, uma subida e voltar para o ponto lá no 4. Então, olha só, onde que está o período aqui agora? Ó, já está no 4 certinho. Ó. E repare, ó, desceu, subiu, desceu, voltou no 4. Período 4. Tá certo? Já caiu no período certinho aqui, não precisei nem mexer. Se o período fosse, por exemplo, 6, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e mexer aqui mesmo. Lá para o período e para o valor que eu gostaria, né? Aqui no caso está 8, tá vendo? Período 8, ó. Desceu, subiu, desceu, no 8. Se eu venho para cá, período 4, ó. Desceu, subiu, desceu, período 4. Na hora que ela completa essa sequência, eu tenho um período. Então, já mexi com o B também. Agora falta só o D, né? O D é subir 2 unidades, idêntico da anterior, né? Então, vou subir 2 unidades, ó. Esse primeiro pontinho vai subir 1, 2, ó. 1, 2. O segundo pontinho vai subir 1, 2, ó. 1, 2. Subiu os dois, minha linha média agora está no 2, ó. Dá para vocês perceberem aí que tem uma linha média aqui passando no 2. E eu vou verificar, tá certinho. Tranquilo, galera? Vocês acham que vocês conseguem desenvolver melhor lá no CAM agora?